Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 23. Vamos dar continuidade ao nosso projeto Clínica Médica. Vamos acessar o projeto. Nesta aula, nós vamos, aqui no nosso agendamento de consultas, nós vamos criar mais dois botões. Um botão para gravar o agendamento das consultas na tabela Histórico das Consultas. Como vocês podem observar, essa tabela foi criada, porém ela está vazia. Nós vamos fazer um código em Visual Basic. Quando clicarmos em gravar, as funções, os campos código do paciente, código do médico, a data da consulta, preencherá o histórico, a tabela histórico da consulta. Esta tabela histórico da consulta, ela é muito importante para que nós possamos desenvolver um formulário que dará subsídios ao médico, mas isto numa outra aula. Nesta aula, vamos sim criar aqui, entrando em modo design, vamos criar um botão para gravar. E depois nós vamos criar mais um botão. Vamos fazer alguns ajustes aqui no design para criarmos um botão de visualização do futuro formulário que nós criaremos para dar subsídios ao médico. Então vamos aproveitar aqui esse botão já existente. Vamos Ctrl C e Ctrl V. Vamos copiar e vamos colar um novo botão. Em propriedades desse botão que nós copiamos, vamos fazer aqui as seguintes alterações. Aqui vamos colocar como btn gravar e na legenda gravar. Até aqui, tudo bem. Aqui, nessa moldura aqui, provavelmente nós não alteramos o nome. Eu não lembro de ter alterado o nome. Então, no projeto de vocês selecionem e aqui vamos alterar para... Só um momentinho. Tipo. Ou melhor, vamos aqui. Como é um grupo, como é um quadro, então vamos colocar aqui, por exemplo, GRP tipo consulta. Ok? Pronto, somente isso. Ok, GRP, tipo de consulta, tá bom. Agora, vamos voltar aqui ao botão gravar, folha de propriedades. Mudamos o nome, criamos a legenda. Agora vamos em evento. Vamos no evento ao clicar. Vamos chamar o construtor de código. Pronto. E agora aqui, no botão gravar, nós vamos começar a desenvolver o código em Visual Basic, que fará a gravação dos dados do nosso formulário de agendamento de consultas lá na tabela Histórico das Consultas. Para isso, vamos seguir os seguintes passos. Nós vamos ter que criar ou melhor, vamos declarar as seguintes variáveis. DIN, DB banco,
como as database. Se colocarmos aqui uma vírgula, nós poderemos declarar a segunda variável, rst tabela, as record set. Correto? Então, o que são variáveis? O que é a declaração de uma variável? Variável, quando nós declaramos através aqui de DIN, ou seja, nós estamos armazenando em um ponto na memória um ponto ou um lugar onde nós vamos armazenar o resultado de algum cálculo ou simplesmente para controlar o fluxo de um programa. Aqui, quando declaramos dbbanco, ou seja, nós vamos utilizar essa variável de banco para nós abrirmos a database, ou seja, para abrirmos o nosso banco de dados. rctabela, nós também vamos criar um espaço na memória, vamos alocar um espaço na memória que se chamará rsttabela, onde nós vamos gravar na tabela um dado. Então, a variável database, ela será responsável por manter informações a respeito do banco de dados, atualmente aberto ou não, e por permitir a manipulação dele por meio de seus diversos métodos e propriedades. Isso no desenrolar aqui do código será bem fácil de entendimento. Agora, uma variável record set, ela, por exemplo, vai associar ao banco de dados, ou seja, nós vamos poder acessar um objeto, por exemplo, uma tabela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa variável record set para inserirmos os registros na tabela, no nosso caso, a tabela histórico da consulta. O próximo passo é digitarmos o seguinte código. Vamos chamar a nossa variável dbbanco. Nós vamos, como eu disse, chamar a nosso banco de dados igual a Open Database, ou seja, nós vamos abrir nosso banco de dados, que está onde? Esse é o caminho. No meu caso, eu criei uma pasta no diretório C e salvei o meu projeto como projeto Clínica Médica 3 nessa extensão aqui, que é a extensão padrão do Access 2007. Então aqui é muito importante vocês colocarem o caminho da onde vocês salvaram o projeto de vocês, ou se criaram uma pasta ou não criaram uma pasta, colocaram diretamente dentro de C2 barra invertida o nome do projeto. Aqui é muito importante. Então, como segunda opção, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos chamar a variável rsttabela igual, vamos abrir o nosso banco, dentro do nosso banco de dados, o histórico da consulta, ou seja, a tabela histórico de consultas, vírgula, db open table. Vamos abrir a tabela histórico da consulta e vamos abrir uma forma de gravar. Então, nós vamos abrir aquela nossa tabela histórico das
consultas. Vou colocar aqui. Nós vamos abrir essa tabela, histórico das consultas. Então também é importante digitarmos corretamente o nome. Tornando, vamos digitar os próximos códigos. Aqui, quando nós abrirmos a nossa tabela, nós vamos pedir para que seja adicionado um novo registro. Então, a variável é rctabela.addNew. E agora nós vamos abrir, vamos gravar, né? Vamos abrir e vamos encaminhar lá para o campo código do paciente. E nós vamos colocar aqui igual a ME, quando vocês colocarem ME ponto, peçam para chamar o código do paciente. Aqui na segunda tabela, campo data da consulta igual a me.data da consulta. O terceiro, que é o código do médico, igual ao código do médico. E o tipo da consulta, que é o campo que está lá na tabela, igual me.tipo da consulta. Aquela foi essa última alteração que nós fizemos nas propriedades, quando nós nomeamos aquele quadro como tipo underline consulta. Então vamos ver aqui onde estão o nome dos campos. Os nomes dos campos estão aqui. Vamos fechar, salvar aqui, né? Vamos aqui no modo design. Então aqui estão os nomes dos campos: código do paciente, data da consulta, código do médico, tipo da consulta. Esses são os nomes dos campos. Então, vamos retornar aqui em modo design. Procedimento do evento. Então estão aqui. E esses nomes aqui são os nomes dos campos que estão aqui no formulário, né? Todas, lá, código do paciente, código do médico, data da consulta, que são os nomes que nós colocaremos aqui. Depois nós atualizaremos a tabela com rsttabela.update de atualizar. Vamos fechar e vamos fechar o banco. E finalmente vamos colocar uma mensagem: consulta gravada com sucesso. Então nós vamos experimentar, vamos fazer aqui o exercício para ver se está correto. Se no meu sistema aparecer uma informação, vou mostrar para vocês. Deixa eu aqui primeiro, vamos gravar. Gravada com sucesso. Vamos para o segundo lançamento. No caso meu, eu tenho alguns lançamentos que eu fiz. Gravada com sucesso. Gravamos com sucesso. Pronto, terminamos. Agora, vamos entrar aqui no histórico da consulta. Olha, aqui é histórico da consulta, já foi feita as gravações. Aqui é uma gravação, aqui já é automático, né? É uma sequência numérica, o código do paciente, a data da consulta, o código do médico e o tipo da consulta. Esses demais campos vão ser campos que o médico preencherá no desenvolvimento do nosso próximo formulário. Então, está funcionando corretamente. Então, amigos, na próxima aula, nós criaremos o formulário, né?
formulário histórico das consultas. E também complementaremos um botão de visualização aqui do nosso novo formulário, que é histórico das consultas. Então, amigos, até a próxima.